verdade, é bem plausível, bem alcançável, né? Eu até dei o exemplo aqui de que basta você, como terapeuta, ter 10 10 pacientes que paguem R$ 250 a hora, no final do mês você terá uns R$ 10.000. Então, eu não considero um alvo inatingível, inalcançável, né? Também não sou adepto daquelas propagandas que tem na televisão, né? Tanto hoje tem porque tem nas redes sociais, né? No Instagram especialmente, tanto para médico como psicólogo, assim, você vai ganhar R$ 100.000 por mês. Eu acho isso muito falso, muito inverídico. É possível ganhar bem, é possível ganhar bem. Acho que o médico até consegue chegar num nível maior, mas os psicólogos melhores posicionados, os psicólogos mais bem posicionados do Brasil, ganham R$ 30.000, não ganham mais do que isso, né? Mas é possível ganhar R$ 30.000 por mês na psicoterapia, é. E aí o segundo desafio que eu vou colocar para o grupo é, para quem já ganha pelo menos 10, que dobre a aposta, né? E pense em ganhar pelo menos mais 10. Eu acho que isso também é viável. Eu coloquei para vocês que eu tive essa visão logo no início da minha carreira de psicólogo, em 1986, estou fazendo 40 anos que trabalho com terapia, e naquele momento, que era um momento muito, economicamente muito frágil, não é? Era aquele momento da hiperinflação, enfim, não foi difícil para eu, até de 6 meses a um ano, conseguir uma receita de 20 salários mínimos. Na verdade, eu transfiro sempre, eu transformo a receita em salários mínimos ou em dólares, porque a nossa moeda é muito instável, muito volátil, não é? Então, temos aqui duas direções. Uma é ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, e aí eu já, pelos dados que eu dei, a gente percebe que não é lá muito difícil para um terapeuta, não é? A outra é ganhar até, aí eu coloco até porque para alguns é mais difícil, R$ 20.000 por mês. Colocando como teto de terapeutas bem posicionados, especialmente no Sul e no Sudeste, R$ 30.000 por mês. Isso é possível, é viável. Não é uma coisa, não é uma utopia, não é um sonho, não é uma coisa absolutamente viável. Agora, é óbvio que a gente viu desde o nosso primeiro encontro que isso depende de método, de técnica, de planejamento, de capacidade de administrar o consultório como um negócio, né? E não como não ser tão voluntarista ou voluntarioso, não é? E aí eu vou começar hoje, aqui eu estou começando literalmente agora, eu estava mais conversando para que as pessoas fossem se chegando, né? Então sejam todos bem-vindos. Isso, aqui, Érica, nós vamos trabalhar com isso no último encontro, a questão das redes sociais, né? Que vai ser na terça-feira que vem. Mas eu dou mentoria individual em grupo, inclusive o objetivo destes encontros é oferecer uma mentoria para vocês no final, para quem puder e quiser fazer. Mas até uma das mentorias que me marcou muito foi de um médico cardiologista. Ele tinha 20 anos de medicina, 20 anos de formado e 15 como membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A esposa dele foi minha aluna no mestrado, psicóloga, e pela primeira vez, depois de formada em 5 anos, não levou mais de 5 anos, ela estava ganhando o mesmo que ele, só que trabalhando bem menos. Ela está
Aí eu não vou declinar o nome porque por questões de ética profissional, até porque ela é uma figura pública hoje na psicologia. Ela fez uma carreira meteórica na psicoterapia e, e passou a ganhar igual a ele, só que trabalhando bem menos. Como ela foi minha aluna, minha orientanda de mestrado, fez 2 anos de mentoria comigo, porque também, por isso que eu não acredito muito nessas propostas do marketing, dos marqueteiros das redes sociais. Não, não tem mágica, não tem milagre, né? Tem trabalho duro, planejado, dedicado, e os resultados virão, porque eu ainda acredito que um texto lá do Salmos, da Torá, que quem sai andando chorando enquanto semeia pode voltar colhendo os seus frutos. E aí ela o convenceu a fazer mentoria comigo e eu fiquei bastante chocado com a causa da mentoria. Ele, um grande cardiologista, para ele faturar isso em 2023, ele ficou 2022, 2023, ficou 2 anos comigo também, para ele faturar R$ 30.000 por mês naquele momento, aqui em São Paulo, ele atendia 1.000 pacientes por mês. Ele, ele trabalhava só com plano de saúde e ela o havia convencido a abrir um consultório particular de uma tarde e ele cobrava no consultório particular R$ 150 por cada consulta. Gente, em São Paulo, isto para mim foi um choque, porque eu nunca imaginei que um médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia cobrasse tão pouco e trabalhasse tanto. Eu não tinha essa ideia. Porque ele trabalhava para planos de saúde, na média de R$ 30 por consulta naquele momento, 1.000 pacientes dava 30 mil por mês. E aí, ele é um homem extremamente capaz, extremamente competente, extremamente engajado na profissão. Ele olha para mim na primeira sessão e ele fala: Eu só tenho um problema muito grande, que é como é que a gente vai estabelecer o valor dos seus honorários. Eu falei: Por quê? Ele falou: Porque você tem 2 doutorados, tem pós-doutorado, tem 40 anos de experiência, 30 e tantos anos de experiência, e muito conceituado na sua área, modesta parte, isso é verdade, e eu fico constrangido se eu vou poder pagar o valor dos seus honorários. E aí eu falei na primeira sessão, isso eu nunca faço, eu já marco e já estabeleço o valor na primeira sessão. Eu falei, na segunda sessão a gente estabelece o valor dos meus honorários. E aí, na segunda sessão, não estabeleci. Falei, vamos estabelecer na terceira sessão. E eu fiz isso de propósito. E ele começou a ficar ansioso, ansioso, ansioso. E na terceira sessão, ele falou: ou você estabelece o valor dos honorários, ou nós vamos parar, porque eu não sei trabalhar assim. Aí eu falei, doutor, considerando o que o senhor ganha, o que o senhor cobra como um grande cardiologista, os meus honorários são R$ 150 a sessão. Na verdade, naquela época já era o dobro disso, mas eu estabeleci isso de propósito. Aí ele olhou para mim e falou: Você não vai fazer isso comigo? Eu falei: Fazer o quê? Isso que você está fazendo. Eu falei: Mas eu não estou fazendo nada. Não está sim, você é um homem muito competente. Como é que eu vou lhe pagar R$ 150 por mês? Eu falei: E você? Você não é competente? Bom, ele ficou bastante emocionado. Aí ele falou para mim: Não, eu vou lhe pagar o preço justo. Vou falar com a minha mulher, que conhece o seu trabalho, e eu vou estabelecer o preço justo. E pagou o valor que eu cobrava na época, que era R$ 300 por, por, por sessão. E aí, ele ficou 2 anos comigo, ele reduziu esse total de pacientes de 1.000 naquele período para 500, o que ainda era muito alto, e dobrou o valor da consulta, chegando no segundo ano naquele valor, e passou a trabalhar quase que equitativamente e começou a ter tempo para sobrar, porque ele já tinha um consultório, veja bem, num paciente no consultório,
ele recebia o equivalente a quase 30 pacientes do plano de saúde. Então, muitas vezes, o valor que nós cobramos, né, a forma como nós estabelecemos o preço, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou só contar uma pequena parte da história dele. Ele teve uma filha, a primeira filha dele, ele ainda era acadêmico, estudante de medicina, já estava no sexto ano, e a filha quase. E ele viu a menina passar pelo processo de desfibrilação, de ressurreição literal ali na UTI, e ele entendeu naquele momento que o fato da filha ter sobrevivido, ele iria dedicar a medicina para ajudar as pessoas. Bom, mas isso é um idealismo que é difícil sustentar se você vai viver da profissão. E ele terminou mudando a forma dele agir, a forma dele pensar. Bom, e aí eu preparei para vocês aqui, né? Hoje nós vamos pensar, como foi anunciado, vamos pensar em termos de planejamento estratégico. Planejamento estratégico. É sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? Planejamento estratégico e pensando especialmente na clínica, no consultório, na carreira. Bom, nós estamos vendo os erros que os psicólogos e terapeutas cometem na hora de, de planejar, né? Na hora de estabelecer valores, clientela, enfim. E vamos pensar o planejamento estratégico aprofundando um pouco a noção de público-alvo. Então, nós vamos aprofundar um pouco a noção de público-alvo. Veja bem, aqui nós temos uma noção de classe social no Brasil. O Brasil é um país que tem uma classe social, tem várias classes sociais, né? Eu destaquei aqui em verde a classe C, que ganha entre 4 a 10 salários mínimos, a classe B, que ganha entre 9 a 20 salários mínimos, né? Eu vou voltar aqui para dar uma ideia melhor de classe, aqui está a ideia melhor. A classe A no Brasil, ela corresponde a 4% da população e ela detém mais da metade de todo o PIB brasileiro. Então, aqui está a raiz da nossa desigualdade social. E é considerado da classe A quem ganha mais de 15 salários mínimos por mês. Veja que é bem pequena. A classe B é constituída de 15% da população que ganha, curiosamente, entre 5 e 15 salários mínimos por mês. Em São Paulo, quem ganha 10 salários mínimos por mês está da classe C. Mas isso aqui são os dados oficiais do governo, então, que segue os padrões da Receita Federal, enfim. A classe C, ela corresponde a 31% da população e ela ganha de 3 a 5 salários mínimos. Veja que se você quiser estabelecer um consultório, uma clínica que se sustente, você terá que pensar majoritariamente nos seus pacientes nas classes B e A. Por quê? Bom, aí por que eu não incluí aqui a classe D e E? Porque esta classe ela só vai consumir psicoterapia ou se for gratuita ou se for dentro de um projeto social. E o projeto aqui que eu estou apresentando para vocês não é social. Eu respeito quem faz esse projeto social. Eu mesmo aqui já coloquei para vocês que eu atendi a vida inteira, uma vez por semana, socialmente, mas a proposta aqui é ganhar o suficiente para viver dignamente da profissão. Se você considerar também
quem vai considerar a psicoterapia como importante para a saúde, para a vida, para a carreira, para a profissão, para a mulher, para o marido e para o filho, é exatamente alguém que está da classe C para a classe A. Por quê? Porque depende de informações. Psicoterapia, terapia, psicologia, psicanálise, TCC, enfim, não é conhecido e valorizado pela classe D e E. Não é porque as informações no Brasil elas são circunscritas a guetos, a pequenos grupos. Quem consome geralmente são pessoas que têm nível universitário ou que têm informações. Daí porque, quando você for escolher o seu público-alvo, você também tem que pensar na variável classe social. Bom, eu fui muito feliz na época. Eu não tinha noção que eu tenho hoje, né, de classe social, porque eu era muito jovem, então não tinha essas noções. Mas o que que eu fiz? Meu avô era fazendeiro. Eu sou neto de um fazendeiro da parte de pai e de uma ribeirinha indígena da parte de mãe. É bem contraditória a minha vida. Mas o avô fazendeiro, ele dizia para nós assim: olha, vocês devem trabalhar e morar na parte mais rica da cidade, porque é lá que circula dinheiro. E o velho sabia das coisas, né? É tanto que eu abri meu primeiro consultório no bairro de Icaraí, em Niterói. O segundo consultório eu abri na Enseada de Botafogo, aquele cartão postal que tem ali no Rio. E o terceiro eu abri em Higienópolis, onde eu estou até hoje, aqui em São Paulo. Bom, não foi por acaso que eu escolhi bairros de classe média alta para abrir o consultório. Toda a minha clientela é feita de pessoas ricas? Não, tem pessoas pobres. Mas havia um carnavalesco no Rio de Janeiro que ganhou dezenas de carnavais no Rio, chamado Joãozinho 30, um grande artista plástico. E os desfiles do Joãozinho 30 eram luxuosíssimos. E ele dizia assim: olha, e aí questionavam ele, porque ele era lá de uma cidade, acho que é Beija-Flor de Nilópolis, lá de Nilópolis. Então, diziam, mas Nilópolis é tão pobre e os seus desfiles são milionários. Ele falou assim: olha, quem gosta de. Isso o Josinho está falando. Quem gosta de pobreza é intelectual. O pobre gosta de luxo. Quando eu vim fazer doutorado em São Paulo, eu morei numa casa que me foi doada para morar em Ermelino Matarazzo, que é um bairro de classe média baixa de São Paulo, hoje nem tanto, mas há 30 anos era, quando eu fiz o primeiro doutorado. E os moradores lá de Hermelino Matarazzo, quando vão escolher médicos e psicólogos, eles escolhem ou de Vila Mariana, ou de Higienópolis, ou dos Jardins, que são os bairros mais nobres de São Paulo. Raramente eles vão em médicos lá da própria região. Então, quando você pensa é, qual é o seu público-alvo, com toda certeza você tem que considerar a classe social também. Depois, quando nós encerrarmos o treinamento, eu vou colocar isso aqui para vocês lá no. Se bem que nós estamos gravando e postando para que as pessoas que não estão aqui assistam, não é? Bom, eu gostaria de saber se você tem alguma pergunta, né? Se quer fazer alguma pergunta, enfim, ou algum comentário, né? Ou alguma objeção ao que nós estamos falando. Ou se faz sentido também o que está sendo dito. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Olha, isso que o senhor acabou de falar faz sentido, porque hoje eu trabalho com consultoria de imagem e estilo. E como eu moro num bairro considerado um bairro nobre de Belo Horizonte, os meus clientes são todos de bairros nobres,
É, Ninguém é de uma classe social mais baixa, às vezes me procura, mas nunca me contrata. Então, é. aquela classe que me contrata são as pessoas próximas ao meu bairro. Espera, o cachorro tá latindo aqui. Sim, a Adriana colocou aqui: morei em Ermelino Matarazzo cerca de 16 anos atrás e ia para o centro mesmo. Eles vão mesmo para o centro procurar os médicos e os psicólogos, terapeuta, dentista, enfim, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Voltando aqui para a nossa exposição, né? É necessário, então, eu coloquei aqui uma imagem que eu gosto muito. Vocês estão vendo aí Alice no País das Maravilhas, né? Estão vendo? Tem aquele diálogo da Alice com o gato, né? Um diálogo muito simples. Ela diz: olha, para onde ir? Qual é o caminho, né? Ai, E aí o gato responde para ela: para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Eu sou adepto de planejamento estratégico desde os 20 anos de idade, por uma razão simples. Eu fiz colégio naval, então a minha entrada no mundo foi pela Marinha de Guerra. Quando terminou o curso do colégio, eu tirei primeiro lugar, modéstia à parte, e eu resolvi que aquilo não era o que eu queria, e aí eu tive que servir 3 anos no navio transporte de tropas Ari Parreiras. Foi maravilhoso para mim, porque eu viajei toda a América Latina e todos os portos brasileiros. Mas com a Marinha, eu aprendi o planejamento estratégico. E talvez por causa dessa minha inserção, em 92 eu fui convidado e fiz um ano de Escola Superior de Guerra. E aí, quando você chega na Escola Superior de Guerra, você pensa que você vai aprender a guerrear. E a única coisa que não tem lá é guerra. O que tem na Escola Superior de Guerra? É planejamento estratégico. Bom, se você não sabe para onde vai, duas coisas vão acontecer. Ou qualquer lugar serve, ou você vai se contentar com aquilo que a vida vai lhe oferecer. Não tem, não tem meio termo. E aí, quando a gente fala em planejamento estratégico, não precisa ser tão sofisticado, né, como o planejamento militar, mas é preciso que você, pelo menos, estabeleça alvos. Por exemplo, dentro de 6 meses a um ano, eu quero estar ganhando pelo menos R$ 10.000 do meu trabalho de terapeuta. Bom, o que eu aprendi estudando planejamento estratégico é que quando a mente ela está programada para o mais absoluto repouso. Então, o estado desejável da mente é a apatia e a preguiça. Por quê? Porque a mente sozinha consome 80% do oxigênio que o corpo produz. Quando é que a mente sai do estado de preguiça ou de apatia ou de repouso? Quando ela tem um alvo, um objetivo, tem algo a ser feito, tem algo a atingir. Aí a mente se. Vamos lá, eu marquei esse treinamento com vocês, que na verdade é uma parte da mentoria que eu dou para terapeutas e psicólogos, tanto particular quanto em grupo. E é claro que estar aqui me mobilizou. Eu estou aqui desde as 19 horas, revendo e inserindo e tirando um slide, pondo outro, renovando o material. Bom, tudo que você vai fazer tem que ter prazo. Se você colocar assim, eu quero ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês na clínica, e não colocar um prazo para isso, esqueça, isso nunca vai acontecer. E os recursos? Curiosamente, quando você estabelece um objetivo e um prazo, a mente ela sai do estado de inércia, de repouso, ou de apatia ou de preguiça, e ela vai procurar os recursos para atingir o objetivo que você traçou. Se você pensar, né? Vamos lá, sua primeira casa própria. Primeira casa própria é aquela coisa inesquecível.
com toda certeza ela nasceu daquilo que a gente chama de um sonho. Não é um sonho? Você não sonhou? E alimentou o sonho, e alimentou o sonho, e aí você foi gerando recursos com o seu parceiro, sua parceira, sua família, e um belo dia você concretizou esse sonho. Se não tivesse o sonho, né? O sonho, se não realizasse esse sonho, você nunca teria concretizado. Eu saí de casa com 14 anos. Eu queria entrar no colégio naval. Naquela época eu podia entrar com 15, eu saí com 14, entrei com 15 anos. O fato é que eu vivi sozinho de 14 a 24 anos. De 14 a 24 anos, eu entrei na Marinha com 15, então de 15 a 24 anos, eu morei em quartéis, morei em navios e morei na universidade. E o meu grande sonho, pasmem, era ter, eu queria ter uma casa minha, queria ter uma mulher me esperando e queria ter crianças me esperando. Era sonho da minha geração. Olha, assim que eu me formei, eu realizei esses três sonhos. Tinha a mulher, que está comigo até hoje, porque ela é muito generosa, né? Senão ela não estaria comigo, porque ela é generosa demais. Tem os filhos que já seguiram a vida deles. E a primeira casa, quando eu fui para uma casa morar com uma família de novo, que eu não me passava pela minha cabeça voltar para a casa dos meus avós, que eu fui criado com avós. Não passava. Mas eu dormia e acordava com esse sonho. Eu não falava para ninguém. Mas hoje, numa terapia, fazendo terapia com alguém, eu estava explicando para ele que, na verdade, ele falou assim: existe crença limitante? Eu falei: olha, os americanos são marqueteiros e eles sabem usar termos que convencem a população. Na verdade, é muito mais profundo do que isso. Existem engramas que são mapas neurológicos. E esses mapas neurológicos tanto podem ser libertadores, como podem ser labirintos que me aprisionam. Bom, eu não sei se você já pegou, já atendeu alguém na clínica, que você chegou para a pessoa e falou assim: fecha os olhos, dê as técnicas. Eu uso transericksoniano para criar, que é a combinação da imaginação ativa, do treinamento autógeno do Schutz e do transe. É Jung, Schutz e Erickson, Milton Erickson. Coisa muito simples, fecha os olhos. Imagine o momento e o lugar mais feliz da sua vida. Pasmo, eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim: doutor, faz isso comigo não, porque eu não tenho nenhum lugar, nenhum momento, nenhum um sentimento maravilhoso para lembrar. Bom, se eu estiver trabalhando com ansiedade e pânico, eu tenho que gerar este lugar na mente da pessoa, porque senão ela nunca vai conhecer um lugar de segurança. É possível gerar, mas se eu tenho a capacidade de estabelecer metas, metas são sonhos possíveis. É claro que as metas não são engessadas. Desde os 25 anos de idade, eu estabeleço metas. E, em geral, eu consigo atingir 70% das metas. Mas eu faço isso a partir do início de dezembro, eu começo a avaliar as metas que eu atingi e as metas que me falta atingir e as novas que precisam ser substituídas. Se você não tiver meta, vamos lá, quantos pacientes você quer atender? Qual a classe social desses pacientes? Quais os problemas que esses pacientes têm? Qual a média de tempo que você deverá atendê-los? Se você não tiver isso claro para você, você vai ficar à mercê do acaso. E eu não acredito muito em sorte, em acaso. Eu, ao mesmo tempo que sou uma pessoa com muito sentimento, muita emoção, eu também sou muito racional. Então, eu não acredito em acaso. Gostei aqui, Dimas. Realmente foi sabedoria, né?
onde circula. Isso é a sabedoria dos judeus, né? Então é preciso. Muitos, eu acho que aqui uma das crenças limitantes, se vocês me permitem, né, que ocorre muito aqui, com todo respeito às crenças de vocês, mas são crenças religiosas. As pessoas são ensinadas a colocar as coisas na mão da divindade e esperar que a divindade, a sua divindade, vá resolver a sua vida. Eu acho que existe um equívoco aí, porque o homem ele tem autodeterminação, autoconsciência e a capacidade de escolher o que quer ou não quer fazer. Então, quando você coloca em termos de crença de que alguém vai resolver a sua vida, eu sempre tenho muita dificuldade de lidar com entidades externas à minha consciência ou a mim que vai resolver a minha vida, porque eu penso que a minha vida só vai se resolver se tiver a minha participação. É claro que para quem acredita, ter a ajuda de Deus é fantástico, não é? Mas é, pensar que alguém vai resolver a sua vida não ajuda muito do meu ponto de vista. Bom, esse planejamento estratégico deve ser, primeiro, em nível pessoal. Eu vou planejar a minha carreira. Quem escolheu o que deveria fazer na minha formação fui eu, a teoria que eu deveria seguir fui eu, o mestrado que eu deveria fazer fui eu, o doutorado fui eu, as especializações fui eu, o que eu queria aprender até hoje sou eu que escolho, não é? O lugar onde eu vou morar, quem escolheu fui eu, não é? O lugar onde eu fui trabalhar, quando eu vim para São Paulo, o meu objetivo era trabalhar numa das três maiores universidades de São Paulo. Eu terminei sendo pesquisador da PUC, da USP e professor do Mackenzie. Então, se eu não tiver isso claro na minha cabeça, eu não chego a lugar nenhum. Então, planejamento de carreira, geralmente, quem tem família, que optou livremente por ter família, no sentido clássico, né, de ter filhos também, É, também tem que planejar a vida da família, porque os filhos não nascem sabendo para onde vão. É preciso que alguém, pelo menos, dê uma certa direção ou abra o caminho que se torna conhecido para ele e planejar estrategicamente as finanças do consultório. Aonde vai atuar, não é? Boa noite, Carlos. Aonde vai atuar, quem vai atender, quanto vai cobrar, qual a classe social que vai atender, pelo menos na maioria dos pacientes, porque eu sempre deixo espaço para atender pessoas mais pobres, enfim. Nós estamos também, né, fazendo este evento para divulgar a Uniaberta. E eu não vou pedir licença, porque nós estamos oferecendo gratuitamente o treinamento, e a coordenadora da Uniaberta está aqui, a Caris, e ela vai falar 2 minutos sobre a psicanálise e sobre a psicologia analítica. Caris, pode usar a Boa noite, palavra. Eu boa noite, retomo professor. Boa noite, o alunos planejamento também. estratégico. Muitos participantes têm me procurado para saber sobre o curso de psicanálise, porque nós estamos com um novo curso de psicanálise clínica, que é uma pós-graduação que tem duração de 12 meses. O curso foi lançado agora, ele já é reconhecido pelo MEC, e nós estamos com uma super oferta, uma oferta especial, onde a mensalidade está por apenas R$ 170. E também para os participantes, nós estamos com uma oferta especial para o nosso curso, que é o mais procurado, que é o de pós-graduação com formação em psicologia analítica. Eu vou deixar para vocês aqui no chat o número de contato e as nossas páginas com todas as uma excelente aula com o professor Antônio Maspoli. Professor Maspoli, a palavra está com você. Obrigada. Foi muito rápido, meu Deus. Então, só lembrando, tem aí as promoções da Uniaberta, o Esquenta Black Friday da Uniaberta para vocês, que é o curso de psicanálise e a psicologia analítica. Obrigado, Caris. Muito obrigado. Uma boa noite. Bom, mas quando a gente pensa em planejamento estratégico,
A gente tem que pensar também, não é? Sobre o paciente, né? Sobre o paciente. Nós fomos formados dentro de uma concepção psicanalítica e analítica de que o inconsciente vai nos conduzir. Eu acho isso meio metafísico. É claro que até a escolha que o paciente faz por nós, ele nos escolhe pelo inconsciente. Não tenho dúvida disso. Mas é preciso ter alguma objetividade. E nisso, o pessoal do TCC leva vantagem sobre nós. Por quê? Tem algum TCC aqui, ó, tá vendo? O Jungiano elogiando o TCC. É verdade. Não só é muito eficaz também, né? A questão não é a teoria, nem a técnica, mas eles são planejadores. Tem alguém do TCC aqui? Que pena que eu ia pedir para falar um pouco do planejamento que o TCC faz para a teoria cognitiva comportamental faz para o seu paciente. Não precisa chegar a tanto, mas é preciso eleger semestralmente com o seu paciente que áreas ele gostaria de trabalhar com você. Então, todo início do semestre, eu pergunto para o meu paciente: cite pelo menos 3 áreas que você gostaria de aprofundar comigo nesse semestre. E ao final do semestre, eu sento com cada paciente e peço. Alguns até se antecipam. Eu vou contar aqui rapidamente, né? Há 3 anos atrás, eu comecei a atender uma terceiranista de medicina. Um caso maravilhoso, maravilhoso mesmo. Uma jovem muito inteligente, por uma série de traumas que ela passou, era uma jovem aprisionada num corpo infantil. O corpo dela era o corpo de uma criança de 3 anos. Ela se vestia como uma criança de 3 a 7 anos. O comportamento dela era de uma criança de 7 anos, estudante de medicina. Aí ela chega e fala assim: doutor, o meu objetivo, eu estou aqui com você, né? Foi muito interessante, falou. Me disseram que você hipnotiza, e eu vim para você me hipnotizar porque eu me sinto uma criança. Eu tenho um corpo de criança, falo como criança, me visto como criança, e daqui 3 anos eu quero estar com a idade que eu vou estar, que vai ser 26 anos de idade. Porque eu não posso ser médica desse jeito. Eu olhei para ela, realmente parecia uma criança mesmo. E eu quero que você diga quantas sessões de hipnose você vai fazer e me hipnotize logo para resolver essa história. Aí eu fui e falei para ela: você vai ser médica? Ela falou: vou. Você daria um remédio para alguém sem diagnóstico? Eu nem dou remédio para ninguém ainda. Mas quando eu for médico, eu não vou dar sem diagnóstico. Eu falei: então, eu também não posso fazer nada sem diagnóstico. Na verdade, eu nunca fiz nenhuma hipnose com ela. Semana passada, ela continuou comigo, ela marcou a sessão, vamos lá. Neste processo, né? E eu não sou terapeuta de obesidade, até porque eu sou obeso desde criança. Nunca consegui, talvez por minha própria condescendência comigo mesmo, emagrecer. Mas ela emagreceu 26 quilos. Com tratamento, com a ajuda de nutricionista, de endócrino e com a terapia. E aí ela veio aqui, numa das sessões, ela olhou para mim e falou assim: doutor, olha para mim. Eu olhei. Falou: você sabe que idade eu tenho agora? Eu falei: não, tenho 26 anos. Né? Verdade, ela falou: é. Ela nunca namorou, nunca beijou, nunca não. Vou pedir licença para vocês. Foi muito engraçada a sessão que ela falou. E até me formar, eu vou fazer tudo aquilo que uma mulher de 26 anos tem direito. Inclusive, vou transar. E já estou me preparando. Abriu a bolsa, tirou um vibrador e mostrou e começou a rir. Né? Na verdade, ela estava querendo a validação do pai, né? Tornou-se uma mulher.
E aí ela falou: e precisa de alguma avaliação? Que você sempre faz avaliação em dezembro. Em dezembro eu vou te convidar para a minha formatura. A avaliação já está feita. Eu me tornei uma mulher. Bom, é óbvio que o objetivo dela foi atingido por ela, eu posso ter facilitado o caminho, ela me considera o top dos terapeutas, de vez em quando ela escreve lá no Instagram, porque hoje o povo escreve mesmo, mas eu não me considero nada disso, eu apenas facilitei a estrada dela, o caminho dela, eu apenas estava junto. Mas todo semestre a gente fez uma avaliação. Se o objetivo é perder quantos quilos nesse semestre, porque a gente combinou na época de que ela iria perder devagar, né? Para ser algo sustentável. Ah, doutor, é 5 quilos. No final do semestre, sem forçar muito a barra, mas você avaliou, sabe? Ter sempre a ideia de que tem um lugar para chegar, que aí o paciente se sente seguro. Sem um planejamento, o paciente não se sente seguro. Bom, e aí eu vou abrir novamente para algum tipo de pergunta, de comentário, de sugestão, enfim. Professor, acho que, na verdade, tinha uma. Boa noite, tudo bom? Tinha uma pergunta no chat, professor, que eu achei interessante e que se aplica. Eu tenho também essa questão, que é a questão do online. Foi a Adriana, acho que perguntou, Isso, do isso. Isso aqui online também. versus presencial. Isso Obrigada, Adri. isso. Na, na próxima, na próxima, no próximo encontro, já vou A adiantar um gente vai pouquinho, falar disso. Tá, vai tá ser bom, só obrigada. isso, né? Desculpa, professor, tá, Não, joia. vai ser só isso. E aí, eu durante muitos anos dei aula na PUC sobre ética na gestão de negócios. E eu cunhava que o executivo, né, ele é muito prático, ele é diferente de nós somos muito teóricos. E eu cunhei para eles uma frase que fala assim: olha, você tem que reavaliar sempre o que você faz, porque quem faz as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente. Aí eu pensei, o politicamente correto, é desprovido de bom senso. Mas o que eu dizia para ele não era isso. Para eles não era isso. Quem faz as coisas do mesmo jeito e espera um resultado diferente é um completo idiota. Na verdade, era uma forma grosseira de chamar a atenção deles de que não basta avaliar por avaliar. Você tem que avaliar para corrigir rotas. Eu dou mentoria para executivos, diretores, donos de grandes empresas. Hoje, eu faço isso, não é muita gente, eu atendo só 12 horas por semana, e é o suficiente para mim e para eles. E quando chega, por exemplo, planejamento, né, muda. Chega aqui uma diretora, assumiu a diretoria de recursos humanos de uma grande multinacional, e ela foi promovida a diretora, e ela, 50 anos de idade, ela chega aqui, era o sonho dela, e ela fala: doutor, estou perdido. Estou perdida, por onde eu vou começar? Eu falei: olha, faça a lista de tudo que você precisa fazer e traga para a gente discutir. Ela fez. Gente, é claro que é uma equipe, ela dirige uma equipe de 30 pessoas. Eu falei para ela: então, vamos fazer o seguinte, vamos organizar das coisas mais simples para as mais complexas. Aí organizamos, levamos um mês organizando tudo. No quarta sessão, eu falei para ela: agora, essas coisas simples, você precisa fazer? Falou: não. Você pode delegar, não é? Posso. Então, no final, sobrou o que era complexo e difícil para ela fazer, e ela está comigo trabalhando isso já há 6 meses, né? Mas pelo menos ela está segura. Vamos lá. O que na próxima vai começar aqui, ó. Na próxima terça-feira, que é o nosso terceiro encontro e último encontro deste treinamento,
nós vamos trabalhar exatamente com a questão do funil de captação de pacientes ou também funil de vendas. E eu já vou adiantar, porque tem aqui um certo pedido de vocês. Vamos lá. A transição para o mundo digital. Eu acho que este é o desafio do profissional de saúde e especialmente de saúde mental. Eu fiz essa transição, comecei a fazer essa transição em 2018. Em 2018, eu fiz o curso do Érico Rocha, e o curso mais barato, a mentoria mais barata do Érico Rocha, naquela época era R$ 6.000, eu paguei R$ 6.000. Érico Rocha era a maior referência que tinha no mercado. E fiz também o curso de marketing digital. O do Érico Rocha, eu fiz o 6 em 7, que é o de lançamento, né? Nunca usei, mas aprendi. O Érico me tirou o medo do digital e me convenceu de que eu devia migrar para o digital. E logo em seguida, que esses cursos são mergulhos de uma semana, né? Logo em seguida, eu fiz o marketing digital do José Roberto Marques, que é o presidente, mentor e diretor autor do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Na verdade, eu fiz toda a formação de executivo coach e master coach lá com ele, porque eu queria sair do mundo acadêmico para o mundo empresarial. E embora eu tenha sido um dos diretores do Mackenzie por 12 anos, eu achava que para empreender eu precisava de mentores que estavam empreendendo fora da academia e não na academia. E aí, em 2019, teve uma reunião do Vale do Silício aqui em São Paulo, e eu fui representando o Mackenzie, né? O projeto era Fronteiras do Conhecimento, e eu fui representando o Mackenzie no evento também, foi uma semana. E aí eu fiquei, me deu um choque de realidade. O pessoal do Vale do Silício colocava o quê? Que o mundo digital ele se estabeleceria neste lado sul do mundo, na América Latina, em 10 anos. Mas eu já saí dali com uma ideia fixa na cabeça de que eu iria criar uma escola de formação em psicologia digital e uma rede de atendimento digital. Eu já saí dali, eu levei comigo, consegui inserir minha secretária, que está. A Camila é minha assistente há 7 anos. Eu consegui levar a Camila comigo. E quando terminou a reunião, porque eu podia levar um convidado, eu levei a Camila. Quando terminou a reunião, eu sentei com a Camila e falei: Camila, vamos fazer o esboço da Unha Aberta e vamos fazer o esboço da psicoterapia na rede. Então, a Camila participou da gestação disso daqui. Bom, quais são os grandes desafios? E é claro que eu vou trabalhar isso na próxima semana, mas eu vou trabalhar muito mais na mentoria, porque não é uma coisa mágica. Vamos lá. Eu perdi muito dinheiro com a agência de marketing, mas muito. Vocês não têm noção, eu devo ter perdido, no mínimo, R$ 150.000. No mínimo. Por quê? Porque no Brasil, quando aparece uma área nova, todo mundo se torna especialista daquela área sem saber de nada. E como eu saí do ponto zero, que foi a pandemia, porque se vocês lembrarem, nem médico podia atender telemedicina, nem psicólogo podia atender telepsicologia. Eu podia, como pesquisador, como eu sou pioneiro mesmo, eu tenho a cabeça de pioneiro, quando o CRP abriu para atender experimentalmente em 2012, eu me inscrevi, mas atendi de 2012 até 2018 dois pacientes. Eu tinha que atender dois pacientes no digital com o mesmo problema, a mesma idade e dois pacientes no presencial. Como eu sou especialista em depressão, eu escolhi dois deprimidos no digital, dois deprimidos no presencial, e o resultado foi o mesmo. Então, quando a pandemia se instalou,
dentro da Faculdade de Psicologia do Mackenzie, que é uma das maiores do Brasil, uma das maiores, das mais respeitadas do Brasil, no mesmo nível da USP. Eu tenho aqui ex-aluna minha, não sei se a Sally está aqui, que fez lá comigo. Pouquíssimos professores, não tinha meia dúzia de professores que operassem no digital. É tanto que nós ficamos sobrecarregados com isso. Bom, onde é que eu perdi tempo? O que a gente, quais são os gargalos para o profissional de saúde no digital? Eu acho que o primeiro é a linguagem. Esse é o primeiro gargalo. Hoje eu domino a linguagem do digital, mas eu não dominava. Vamos lá, eu fui professor de grandes universidades, acostumado a falar o psicologuês, né, o não é aquela linguagem do psicólogo, do psicanalista, enfim, né? E eu estou te falando aqui, as agências não te ensinam. Elas dizem assim, ó, nós vamos gravar tantos vídeos, está aqui no pacote que o senhor comprou, vamos postar no Instagram, enfim. Elas não dizem, elas não sabem, elas não dizem porque elas não sabem. Eu não tenho vocação para ser instagramável, eu sou cearense do sertão, né? Eu não me vejo bem. Mas eu tenho algumas alunas minhas que são influências da psicologia que fizeram mentoria comigo, que tem 100, 200, 300 mil seguidores da psicologia, da psicanálise, da psicologia analítica, que fizeram mentoria comigo. Mas o que eu passei para elas foi exatamente que elas precisavam falar uma linguagem que não tivesse conceitos teóricos. Não tivesse conceito teórico. Assim, ninguém vai para. Vamos lá, o que prende a atenção de alguém na internet são os 30 segundos iniciais. E como eu sou experimentalista, eu fiz tudo que é tipo de experimento nesses anos de 2018 para cá. Vídeo teórico, vídeo contando história, vídeo contando caso, vídeo contando isso, vídeo contando aquilo. Os vídeos que bateram mais de 100 mil visualizações foram vídeos muito simples, muito simples. Eu estava dando uma conferência e Camila estava junto, que Camila me acompanha em muitas coisas, porque ela é minha assistente mesmo oficial, né? E aí eu estava dando uma conferência e eu falei assim, saúde mental é saúde mental é contagiosa. Quem trabalha com saúde mental tem que fazer psicoterapia para não se contaminar com a doença do paciente. Quando terminou, ela falou, doutor, grava só essa frase. Eu gravei só essa frase e colocou no ar. 48 horas depois tinha 500 mil visualizações. Foi a primeira vez que eu rompi. Aí eu falei, não, as agências nunca me disseram isso, nunca fizeram isso, nunca ensinaram nada disso, né? O outro gargalo é o preconceito. Por quê? Quando a gente abre a internet, gente, tem tanta picaretagem em nome da psicoterapia, da psicologia, da psicanálise, que a gente fica, vamos lá, eu faço mentoria individual há mais de 20 anos. Eu estou oferecendo aos psicólogos e terapeutas a primeira mentoria pública agora, por quê? Fica o escrúpulo, mas eu vou oferecer e eu não vou cumprir, não é? Porque nós não podemos nem fazer promessas. Nós não podemos dizer que a gente cura ansiedade, depressão, né? Então, assim, e aí você vê lá, os caras, a linguagem é horrível, eu acho horrível, tá? Eu estou aqui fazendo terapia com vocês. Fazendo terapia com vocês, não é? É como se o paciente fosse um objeto, que você tem que capturar esse objeto e tornar esse objeto. Por exemplo, eu não consigo colocar na minha linguagem, eu consigo colocar como captar, mas eu não consigo colocar, por exemplo, como captar e manter o paciente. Que eu acho que manter não é ético. O paciente ele é livre para ir e vir.
Se ele fica muito tempo, é porque deu certo para ele, é porque tal. Eu acho que vencer esse preconceito. Por quê? Hoje, o cartão de visitas é a página da internet. Esse é o cartão de visitas. É tanto que para quem. E aí é óbvio que eu estou falando isso aqui, porque não vai dar para eu fazer com vocês aqui um cartão de visitas desse. Por exemplo, uma página de vendas. Eu vou ensinar como fazer. Mas o cartão de visita hoje é a internet. Não, não é a indicação boca a boca. Não é. Isso foi até a pandemia. Depois da pandemia, as pessoas te localizam pelas redes sociais. E aí é do Brasil inteiro, eu atendo gente de fora do Brasil, enfim. Então, vencer o preconceito e colocar como planejamento estratégico, fazer uma transição, não é? Também para as redes sociais. Não é para largar. Por exemplo, eu estou tô com algumas mentorias de psicólogos e psicólogas que têm 40 anos de idade, 10 anos de clínica, mas não está no digital. Então, eu digo para ele: olha, não é para você virar influencer ou viver do digital, enfim, mas é para você encarar o digital como seu cartão de visitas e vencer esse preconceito que nós, profissionais de saúde, temos. Não é para estar lá bombando. Se de repente um vídeo seu ultrapassar 100 mil, uma postagem sua ultrapassar 10 mil visualizações, tudo bem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha, eu vou ensinar para vocês, eu sei como. Você pode usar R$ 30 diário e atingir, na sua cidade, 3 mil pessoas. Se você diminuir o valor, você pode postar até R$ 20, 15, até 15. O Meta não aceita menos de 15. Você vai atingir pelo menos 1.500 pessoas. Imagina você conectado durante alguns minutos, alguns segundos todo dia com 1.500 pessoas. E o que acontece? Quem vai te seguir, quem vai te assistir, é exatamente as mesmas pessoas. Quando o vídeo bomba, né, ou a postagem bomba, o criativo bomba, você vai ser visto por milhões de pessoas. Mas a tua audiência mesmo, fixa, ela é muito pequena, ela não é grande. Então, eu estou entrando aqui para ver aqui. Vamos lá, eu sou um cientista, eu posto coisas da ciência, eu não posto coisas do entretenimento, não tenho essa vocação, né? Admiro quem tem, mas eu não tenho. E aí eu vou abrir aqui. Bom, neste momento, né? Olha aqui, ó. Nos últimos 28 dias, teve 23 mil visualizações, agora tem 3.659 visualizações. Qualquer hora que eu abrir aqui, tem de 3 a 4 mil visualizações. Bom, é um canal que eu posto aula da Uniaberta. Não é um canal para atrair pessoas, assim. Eu não fico dando dicas sofisticadas. Não, a maioria é aula de 1 hora. E tem uma média de 4 mil visualizações diárias. Tem época que chega a milhões. Verdade. Milhões. Tem época que, num dia, a gente tem 600 mil visualizações. Mas, mas não é o público fixo. O público fixo é aquele ali. Bom, se você, lá, quando eu comecei, se você conseguisse falar sistematicamente para 100 pessoas, você já ganharia visibilidade suficiente
para alimentar teu consultório. Imagina você tendo visibilidade diária, colocando por baixo aí no início 1.000 pessoas. Isso tende a aumentar. Daqui a pouco você vai ter um outro patamar de visualizações. É um outro patamar. No Instagram eu tenho mais visualizações. Em média, são 100.000 por mês. Né? O que também, para a minha área, é muita gente, porque, como eu falei, eu não tenho a pretensão de me tornar um. Eu sou um professor, um pesquisador, enfim. Bom, agora, além de você ter a ideia, sabe qual é? A minha ideia, lá no início, era criar uma comunidade. Quando eu fui para o Vale do Silício, para o evento do Vale do Silício, eu pensava, vou criar uma comunidade. Só que eu pensava criar uma comunidade física. Aí veio a pandemia e eu criei uma comunidade digital. Olha, a Uniaberta ela tem 5 anos de existência. Nós já formamos 7.500 alunos nos cursos de aperfeiçoamento. Esses 7.500 alunos, de alguma forma, estão vinculados a nós. Isso é uma comunidade. Entende? A ideia hoje é de você criar uma comunidade. Depois de criar uma comunidade, que isso você cria rápido, em 6 meses você tem uma comunidade formada, aí você vai criar, que é outra coisa. Se eu for falar para você, eu perdi tanto dinheiro, por quê? Eu perdi site, né? Perdi site. Os alunos antigos aqui ainda pegaram o site antigo da Uniaberta. Quem pegou o site antigo da Uniaberta? Você pegou, Gilci? Uniaberta.com.br? Se você jogar uniaberta.com.br, tem um site aí. Gente, eu gastei muito dinheiro para construir aquela plataforma. Absolutamente ineficaz, ineficiente. Perdi uma plataforma. Eu perdi o site pessoal, meu, Antônio Máspoli, e aquele que eu paguei uma agência para fazer. Então, assim, na verdade, você não precisa de um site pessoal. Você precisa daquilo que a gente chama, que é o que eu vou explicar para vocês no próximo encontro, de um funil de vendas. Né? Que esse funil de vendas ele pode estar na própria bio do Instagram. Ele pode estar lá. Você não precisa de um site para hospedar isso. Se você for contratar uma agência, eu vou dizer, ó, você precisa de um site, você precisa de uma landing page, que é um funil de vendas, você precisa de tal. Não vai sair por menos do que R$ 30.000. Não vai sair. Você não precisa disso. Com um investimento total de R$ 1.000, no máximo, você constrói tudo isso que eu estou falando aqui, de alto nível, eficaz, não é? E aí, dentro do planejamento estratégico, por isso que eu falei que é preciso ganhar pelo menos 10.000 para você poder investir pelo menos 10% disso para alimentar a sua carreira, fazer você se tornar top e não precisar procurar paciente. Alguma pergunta, alguma questão? Né? Será que eu coloquei coisa complexa demais aqui ou vocês acham que faz sentido? Obrigado, Ingrid. Acho que conheceu mesmo, porque eu amadureci isso, né? Um trabalho de 2018 para cá, são 7 anos, né? Eu amadureci isso, embora eu já dava mentoria antes, eu continuei dando, mas eu falei, não, vou tornar público isso e vou me dedicar a isso, primeiro porque, de certa forma, me satisfaz. E depois porque me incomoda mesmo muito, isso é fato que eu estou falando aqui, ver como alguns terapeutas lutam com tanta dificuldade para se manter.
Eu não vou dizer o nome, porque ela já se formou aqui, mas eu fiz mentoria com uma psicóloga há 2 anos atrás, ela fez formação conosco. Ela chegou aqui atendendo 40 pacientes por semana, cobrando em torno de R$ 50 por paciente. Gente, olha, é desumano. Eu nunca, nem quando eu comecei, eu nunca atendi mais de 20 pacientes por semana. Nunca. Por isso que deu para eu estudar, pesquisar, escrever, viajar, não é? Enfim, eu nunca atendi. Hoje eu atendo 12 pacientes por semana. Então, o que eu vou transferir para vocês nesse trabalho, que isso aqui é só, com toda certeza, é só o início, né, uma apresentação do trabalho, eu vou transferir tudo que eu aprendi e quero criar um grupo que chegue no mínimo a 10 e depois chegue a 20, porque é o que eu ganho na psicologia, eu não ganho menos do que isso. Eu nunca ganhei menos do que R$ 30.000 na psicologia. Então, assim, agora, essa coisa que vai falar, não tem mágica, é trabalho duro. Até hoje eu trabalho duro. Meus filhos falam, pai, porque eu tenho uma casa imensa na praia. Eu falo, por que você não vai para lá, fica lá? Ah, para mim não tem sentido. Eu encontro muito, eu tenho muito mais vitalidade daqui do que tá lá. Né? Porque aqui eu estou fazendo aquilo que eu sempre fiz desde a mocidade. Gente, alguma pergunta, alguma questão, alguma objeção? Vamos conversar aqui, aproveitar. Faça alguma pergunta aí sobre redes sociais. Professor, tá ouvindo? Tô. Meu nome é Valdir Brito, eu sou seu conterrâneo, sou cearense. Eu Opa, prazer tenho imenso. 2 anos e pouco que sou psicanalista, eu vim da Sim. pedagogia. E eu gostaria de saber se o senhor acha mais viável investir no YouTube ou nessas redes que são mais rápidas, como Instagram e TikTok, sabe? Perfeita a sua pergunta, eu vou responder e vou já colocar também o LinkedIn e o TikTok. Vamos lá. Quando você. São públicos diferentes, tá bom? O público do TikTok é o público do divertimento. O pessoal está ali para se divertir. Bom, pode ser ainda um lugar explorado para a psicologia, sim. É tanto que eu tenho um canal lá, eu quase nunca publico nada e já tem 12 mil seguidores. Né? Mas é um público bem diversificado. O público que busca conhecimento e ciência, anote aí, quem busca conhecimento e ciência está no YouTube. O YouTube hoje, ele tem mensalmente mais visualizações no mundo do que todos os canais de televisão brasileiros juntos. Ele tem 2 bilhões de visualizações por mês. É mais do dobro do que tem a Netflix. Então, o YouTube é para você publicar informações profundas. Por exemplo, explicar o que é medo, pânico, ansiedade, o que é neurociência, o que é psicanálise, o que é fobia, o que é, enfim, parafilia, né? Quem era Freud, o que fez Freud e tal. É um público muito seleto. E é um canal que paga bem, paga bem aos seus produtores de conteúdo, viu? Mas de lá vem poucos pacientes, muito poucos. O que eu vou falar aqui, por exemplo, tem um vídeo lá que eu falo sobre pânico e ansiedade,
já foi visto por mais de 100 mil pessoas, tem mais de 500 relatos de autocura. Mas pouca gente veio de lá para mim. No... Ao mesmo tempo, eu sei que é um canal que eu tenho que estar lá, porque é um canal onde você pode falar da ciência sem nenhum problema. Você pode usar o psicologês. O Instagram, né? O Instagram, hoje, na verdade, ele é um grande. No passado tinha nas revistas o chamado indicador profissional. O Instagram hoje é um grande indicador profissional. As pessoas, quando vão procurar profissionais, especialmente da geração Z para cá, de quem tem 40 anos para cá, vai procurar no Instagram. O LinkedIn é o melhor de todos, mas ele é caríssimo. E o LinkedIn, eu ainda não invisto no LinkedIn, e olha que eu invisto muito dinheiro todo mês, mas o LinkedIn ainda não vale a pena. O que vale a pena? Aonde você vai ter paciente permanentemente? É no Google Ads. Eu não invisto no Google Ads porque eu não tenho agenda para, para oferecer. Mas todas as pessoas que eu dou mentoria, eu sugiro que elas entrem no Google Ads e, geralmente, em pouco tempo, eles preenchem a agenda de pacientes. Então, na verdade, não é nem YouTube, nem Instagram, mas é o Google Ads. Agora, entre o YouTube vale a pena porque eles monetizam e é um cartão de visita da ciência. O Instagram você vai estar num grande indicador profissional e no Google Ads você vai vender. Mais alguma questão, alguma pergunta? Obrigado. Então, na próxima semana, qual vai ser o trabalho da próxima semana, né? O trabalho de vocês nesta semana vai ser, né, definir melhor o público de vocês, incluindo a classe social. O trabalho da próxima semana vai ser exatamente como é que nós construímos uma página de vendas. Bom, é isso. Se tiver alguma pergunta, eu ainda tenho aqui o espaço para 2 perguntas ou comentários, senão a gente encerra hoje. Muito obrigado pela presença, pela paciência, enfim. Semana que vem eu vou publicar pelo menos uma página de venda minha, né? Porque eu me tornei especialista nisso, porque quem constrói as páginas de venda da Uniaberta sou eu, e da psicoterapia na rede, as minhas sou eu. Mas basta ter uma e não precisa estar num site próprio, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir. Mas a vantagem da página de vendas é que na página de vendas também tem os meios de pagamento. Então, você já pode colocar lá um meio de pagamento. Por exemplo, eu uso o Mercado Pago, uso a Stripe, uso a PayPal, mas o que eu mais uso é o Mercado Pago, o Stripe para o exterior. Tem lá os 3 meios de pagamento. Tem o cartão, tem o boleto e tem o Pix. Então, você também resolve esse problema de pagamento de pessoas, por exemplo, te procura de outro estado, de outro país, você não sabe quem é. Quando é indicado por alguém, eu confesso para vocês que eu já perdi muito dinheiro de atender pessoas que iam pagar no final do mês e depois, no final do mês, desapareceram. É bem da nossa cultura. Hoje tem o sistema de pagamento, a pessoa paga, enfim. Bem, gente, uma boa noite para vocês. Nós vamos começar às 8 horas em ponto, já com a página aberta aqui para a gente ver como construir e como fazer uma página de vendas. Uma boa noite para vocês.